Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Um letreiro enferrujado anunciava o macabro retorno do show do palhaço Perninha. Na calada da noite, de madrugada, a névoa densa revelava a silhueta de um decrépito circo esquecido. Luzes débeis piscavam e o barulho da lona rasgada balançando ao vento quebrava o silêncio da noite calma. O circo estava chegando, com a história de um palhaço amaldiçoado, que estava aprisionado em um sorriso horrível e que se alimentava do riso das crianças para sobreviver. O palhaço, sempre que saía de uma cidade, deixava um rastro de maldade e de sangue para trás. Ele espera fazer o mesmo nessa cidade, que ele acabou de chegar e está montando a sua tenda. Sempre trabalhando sozinho. Ele era o único funcionário e ele também era o dono do circo. Pela manhã, o palhaço ligou as trombetas e com sua mini bicicleta saiu percorrendo as ruas e anunciando a grande atração da noite. Naquela cidade, ninguém estava demonstrando interesse. A única pessoa que parecia ter demonstrado alguma vontade foi o pequeno Steve, de apenas 10 anos de idade. Ele pedia insistentemente que seus pais o levassem na atração, mas eles negaram, para a tristeza da criança. Circo é coisa do diabo. Você deve sempre manter distância dessas coisas, ainda mais se eles tiverem animais. O circo pede a cocô de elefante, disse o pai do menino, encerrando a discussão. A noite chegou. O palhaço esperava com todas as luzes acesas, chamativas, cintilantes, que alguém se aproximasse. Estava com fome. Precisava se alimentar. Na cidade, Steve, impulsionado pela sua curiosidade, saiu de casa escondido dos pais. Esperou seu pai adormecer na frente da televisão e saiu pela janela da cozinha, se aventurando pelas vielas escuras até encontrar o circo decadente. Risadas medonhas e luzes cintilantes o atraíam como mariposas à chama. Steve olhou para os lados procurando as pessoas. Nenhuma vista. Seria apresentação para uma pessoa só. O palhaço notou que alguém estava se aproximando e começou a montar o seu espetáculo. Queria estar preparado, afinal, o show nunca pode parar. Ao entrar na tenda principal, Steve sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O lugar estava empoeirado, com teias de aranha penduradas nas vigas apodrecidas. Um único holofote iluminava um palco desgastado, onde o palhaço Perninha se contorcia em espasmos grotescos, um sorriso estampado em seu rosto pálido, visivelmente querendo impressionar aquele pequeno visitante. Não tenha medo, minha criança. Finalmente estou tendo um espectador. Venha se juntar à minha brincadeira. Se você conter o riso até o amanhecer, você estará livre. Mas se por um acaso você sorrir, sinto lhe informar, mas vou me alimentar de você. Estamos entendidos?
E após a fala, o palhaço Perninha olhou a criança assustada e pensativa. Ela não tinha escolha. O seu destino estava selado. Steve aceitou o desafio. Na escola e com os amigos na rua, ele era conhecido por ser muito destemido, não ter medo de nada e nem de ninguém. Sempre que alguma aventura aparecia, ele era sempre o primeiro a encarar. O palhaço então apresentou uma série de atos bizarros e macabros, cada um mais horripilante que o anterior. Ele equilibrava facas sobre ossos humanos, dançava com uma boneca de olhos vazios e contavam piadas que faziam sangue gelar. Steve se esforçava para conter o riso, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. O garoto precisava reconhecer: o palhaço era esforçado. Ao longo da noite, Steve percebeu algo estranho. O palhaço, por trás de sua máscara de horror, demonstrava desespero. Seus movimentos se tornavam cada vez mais frenéticos, e o seu sorriso se transformava em uma careta de agonia. Steve então compreendeu. O palhaço precisava do riso das crianças para se manter vivo. Sem ele, ele morria, condenado a uma eterna noite de tormento. Mas não se pode confiar em um palhaço e em pessoas estranhas. Além do mais, ele estava em um desafio, não podia perder. Ele pagaria com a sua própria vida. Então, ele tentou alegar o palhaço, sem perder o desafio. Ele fingiu gargalhar histericamente, exagerando em caretas e fingindo se divertir com os atos macabros do palhaço. Perninha, confuso e enfraquecido, começou a perder a sua forma. Seu sorriso se desfez e sua pele se tornou pálida como a morte. Em um último grito de angústia, ele se dissolveu no ar, deixando apenas um rastro de pó e o eco de sua risada medonha. Steve, exausto e abalado, saiu do circo ao amanhecer. A luz do sol nascente parecia mais brilhante do que nunca. O circo decadente se desintegrava diante de seus olhos, como se nunca tivesse existido. A partir daquele dia, Steve carregou consigo o segredo do palhaço Perninha, um lembrete macabro da linha tênue que separa a alegria do terror. Em noites de lua cheia, quando o vento soprava entre as árvores, Steve ainda podia ouvir o eco da risada do palhaço, um sussurro sinistro que o acompanhava para sempre. Mas ele sabia que havia vencido o jogo, aprisionando o espírito do mal dentro de uma caixa de madeira, onde jamais ele vai poder escapar. A viagem de algumas horas tinha transcorrido na mais perfeita ordem. Quando o circo coloca os pneus para queimar no asfalto, sai de baixo. Muita bagunça e várias paradas pela estrada. Perto da cidade onde vai ocorrer os espetáculos, uma enorme cratera está se formando, como se a Terra quisesse se dividir em duas. Uma fumaça densa e esquisita, exalando um forte odor, começa a sair da cratera. O circo passa pela estrada. Ao lado dela, um dos palhaços olha aquilo e pensa: essa cratera não estava ali da última vez. E voltou a se concentrar no seu jogo de celular. A tenda fora montada em poucas horas. O circo costumava ficar 3 semanas em cada cidade. Em muitas delas, o público acabava sendo pequeno, apenas o suficiente para se pagar as despesas. Com o aumento da tecnologia, as pessoas preferiam ver atrações através da tela do celular.
Ir ao circo representava sentir o cheiro de fezes de animais, que não era nada agradável. Perto dali, uma igreja estava começando a receber bastante público. Era o retorno do Padre Wallace, que esteve ausente em uma ferrenha batalha contra o câncer. Ele havia vencido. A doença maldita havia perdido a batalha. As pessoas queriam estar presentes para vê-lo e ouvi-lo. A igreja lotaria à noite. Todos os preparativos estavam sendo feitos para isso. O padre escolhe qual sermão seria o mais adequado para aquela noite. Estava ansioso e preocupado. Algo apertava o seu coração. Não era um pressentimento bom. Escutou um baque forte no chão. Foi olhar e viu o enorme crucifixo de ferro tombado. Fez o sinal da cruz. Que Deus me ajude. E se ajoelhou para rezar. Antigamente, o circo contava com dezenas de animais. Com o tempo, eles foram morrendo, seja por doença ou por velhice. Hoje o circo conta apenas com um casal de tigres, 2 elefantes, uma pantera, 2 cachorros da raça poodle adestrados, um papagaio falante e 5 micos treinados para roubar dinheiro do bolso das pessoas distraídas na plateia. Em particular, a jaula que abriga os elefantes não está normal hoje. Os animais estão bastante agitados. Pressentindo algo estranho no ar, gargalhadas e um som sombrio deixam os animais alvoroçados. Um tratador do circo chegou a levantar e pedir que os animais ficassem quietos. Ameaçou instalar o chicote. Os animais, como que entendendo o recado, ficaram quietos. Depois que o tratador deixou os animais e voltou ao seu trailer, um dos elefantes levantou a sua enorme orelha. Tinha algo ali soprando no seu ouvido. Ele a sacode de novo, a orelha visivelmente incomodado. O outro elefante fica de longe observando e também ficando agitado. Essa agitação toda atiçou os demais animais que dormiam tranquilamente. No dia seguinte, seria a inauguração do espetáculo na cidade. A igreja começou a lotar. Todos os lugares sentados já estavam ocupados. O padre olhava pela janela a reunião dos fiéis. Algo dizia que ele precisava cancelar o culto, mas agora não poderia mais. Causaria um transtorno. Talvez fosse apenas ansiedade. Ele precisava acalmar os nervos. Do lado de fora, um vento gelado soprava. Quem conversava do lado de fora da igreja tratou de correr para dentro, para se proteger do frio. Algo sussurrante, provido de uma maldade imensa, passou voando perto da igreja. Depois mais um vulto. Ninguém percebeu. Mais algumas sombras. Elas já estavam indo na direção do circo. Mais especificamente, na jaula dos animais. Logo eles voltaram a se agitar. Mas por um breve momento, as sombras começaram a entrar pelos seus ouvidos, o acalmando, para não chamar a atenção. Pouco a pouco, as trancas das jaulas foram se abrindo e os animais ganharam liberdade. Mas eles tinham uma missão a cumprir. A liberdade não era de graça. O preço a se pagar era muito alto. Controlados por sombras do mal, um olhar de ódio se formou. Até os poodles, que são tão brincalhões e com um olho bobinho, estavam ensandecidos. O papagaio controlava as palavras. Os animais foram saindo em silêncio, um a um das jaulas. Não queriam chamar a atenção. Muitas pessoas assistiam o culto do lado de fora da igreja. Não tinha mais lugar. A igreja estava abarrotada de gente. Padre Wallace discursava o seu sermão. Estava falando da cura de Deus, que só ele poderia dar esse milagre. Mas as pessoas precisavam acreditar na palavra.
A cura viria apenas pela fé e por acreditarem nas suas palavras. Nada além disso. Pessoas emocionadas choraram no meio do salão. Era um culto muito poderoso. Eram palavras poderosas. A igreja tinha entrado em um estado de êxtase total. As pessoas do lado de fora poderiam ter notado o perigo antes que fosse tarde demais. Mas em transe, anestesiadas pelas belas palavras do padre, só notaram quando a fuga se tornou impossível. A pantera foi o primeiro animal que chegou, pulando em cima de uma senhora e rasgando a sua carne. Quando ela se deu conta, estava caída no chão. Pessoas ao seu lado começaram a gritar, ainda mais quando 2 elefantes loucos vieram em uma velocidade absurda e começaram a dar patada em todo mundo. O padre, assustado, pediu calma aos fiéis, que pouco a pouco estavam sendo informados do que estava acontecendo do lado de fora. Micos entraram pelos vitrais da igreja, os quebrando, mostrando dentes afiados e olhos vermelhos. O padre chegou a olhar bem fundo em um deles, observando ali o mal encarnado. Pessoas se amontoavam na porta da igreja, querendo correr para longe, mas era de lá que os animais entravam nela. Os elefantes pisoteando e matando pessoas, os tigres rasgando e arrancando membros. Os poodles, coitados, só conseguiam morder os calcanhares. A polícia havia sido chamada. O pessoal do circo agora já tinha sido comunicado do que estava acontecendo. O padre, com o crucifixo na mão, vociferava palavras de exorcismo, querendo expulsar o mal que tinha se abatido naquela igreja. Um animal observa tudo de longe. Parecia ser o que estava com o espírito de líder. Voava longe da confusão e se empoleirou em cima da Bíblia no altar e encarou o padre de frente, que fracassou ao tentar lhe jogar água benta. Deixe disso, Padre Wallace. Vamos conversar. O padre estava em choque que o papagaio sabia o seu nome. Aos poucos, o papagaio informou tudo o que ele tinha para falar. A polícia e o circo já tinham conseguido controlar a situação do lado de fora. Estavam fazendo agora uma contagem de mortos. Já passavam de 3 dezenas. As ambulâncias ajudavam os feridos. O dono do circo desesperado, os animais mortos e uma carnificina para resolver. Ele colocava as mãos na cabeça e sabia que o seu negócio estava totalmente arruinado. O padre pegou a Bíblia nas mãos e, guiado pelo papagaio, saiu cabisbaixo da igreja. Precisava responder uma pendência com as forças do oculto. Precisava chegar até a cartera. Nenhum policial notou, ou se notou, fizeram vistas grossas para o padre, que andava para longe em silêncio. Sabiam que ele não tinha culpa de nada. Era apenas uma vítima da situação. O circo, sim, era o culpado. Chegando na cratera, o espírito saiu de dentro do papagaio e se juntou aos outros que esperavam o padre. Já sabendo do pior, o padre rezou o Pai Nosso e a Ave Maria e pulou de cabeça naquele buraco, que levaria sua alma ao mais sórdido mundo da criação divina. Em uma noite de desespero no hospital, quando parecia não haver mais esperança de cura, o capiroto em pessoa havia aparecido para ele. Abalado com a doença e sem muito juízo de valor, ele aceitou o pacto. Agora, ele estava indo de encontro para finalizá-lo. Prestem muita atenção nas vozes que vocês ouvem. O mal, ele nunca descansa.